Bom, Pai do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje nós vamos então continuar o nosso estudo, a nossa imersão aí na Carta aos Hebreus, né? Nós já estamos estudando aí já há algum tempo, desde novembro, né, a Carta aos Hebreus, e hoje nós vamos ver ali, né, o finzinho do capítulo 5 e o início do capítulo 6, e com isso nós chegamos na metade da carta, tá bom? Semana passada nós entramos já num tema que é um dos temas principais da carta, né, o tema central da carta, que é o sacerdócio de Cristo. E nós vimos então como que o sacerdócio de Cristo ele é importante, por que que ele é importante e como que Cristo ele se tornou esse grande sumo sacerdote, né, para as nossas vidas. Hoje nós vamos continuar então falando sobre a carta aos Hebreus. O autor agora ele faz um parênteses aqui, mas não deixa de ter relação com o tema, né? Ele para agora de falar sobre o sacerdócio, mas ele vai voltar a falar sobre isso. É um tema que ele desenvolve também em outros capítulos, por isso que é o tema central e é um tema importantíssimo. Mas ele continua dentro do objetivo da carta, que é exortar o povo à perseverança. E aí nós vamos ver isso hoje. Ah, pessoal, e antes que eu me esqueça, deixa eu dar um recado para vocês. Semana que vem, dia 3 de fevereiro, nós não teremos o Crescendo na Palavra, tá? Nós teremos consagração de obreiros na nossa igreja e tem alguns jovens da nossa mocidade que serão consagrados tanto ao diaconato quanto ao presbitério e nós estaremos lá, tá? Nós, líderes, pastores ali desses jovens, nós estaremos lá para nos alegrarmos com esses jovens e para abençoá-los aí. E eu vou falar uma coisa para vocês, é muito gratificante ver jovens que estão se desenvolvendo, que estão crescendo na obra do Senhor e que estão sendo agora consagrados a esses ministérios. É muito bonito. E, pessoal, é aberto, tá bom? Então, se vocês quiserem estar lá para prestigiar, né, vocês podem participar e tal. O conselho é que, se forem, cheguem cedo por causa de lugar, porque realmente lota. Tá bom? Mas se vocês forem, vai ser muito importante para eles, dar os parabéns para eles, e é muito legal, tá? Então, semana que vem nós não teremos o Crescendo, nós vamos voltar dia. Deixa eu ver, aqui não está funcionando, dia 3, se não me engano, dia 10 de fevereiro. Isso, dia 10 de fevereiro, nós retomamos os nossos estudos, tá? E aí, no dia 10 de fevereiro, como nós chegamos ao meio da carta, né? A carta aos Hebreus tem 13 capítulos, nós estamos aí na metade, nós vamos ver hoje a primeira parte do capítulo 6, o final do capítulo 5, primeira parte do capítulo 6, então dá 6,5, dá 13, chegamos ali à metade, tá? Então provavelmente na próxima aula eu vou fazer um, um, um resumo de tudo aquilo que nós vimos, mas nós vamos avançar também. Tá? Não vai ser só um resumo, não, mas eu vou fazer um resumo, vai ser importante para nós relembrarmos todas as coisas e para nós vermos a unidade da carta. Porque, às vezes, estudando os capítulos soltos, assim, ou as partes, né, temáticas, como nós temos visto, porque nós não temos visto em si os capítulos isolados. Né? Por exemplo, semana passada nós vimos o final do capítulo 4 e o início do 5, que tratam do mesmo tema, falam da mesma coisa, então nós vimos junto. Então a gente está basicamente agrupando por temas, né? Seguindo, lógico, a sequência de escrita da carta, mas vendo por temas. Como hoje nós vamos ver ali o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6. Tá? Mas mesmo vendo por blocos temáticos, assim, às vezes fica um pouco difícil de nós
visualizarmos a unidade da carta. Então, provavelmente daqui 15 dias, provavelmente não, né? Daqui 15 dias eu trago para vocês, então, um resumo do que nós vimos e como foi o andamento da unidade da carta agora, tá? A progressão temática, como que os temas foram desenvolvidos, até a metade da carta, para depois, quando nós estudarmos a outra metade, nós vemos, então, como que ele desenvolve todos esses temas de maneira maravilhosa. Tá? Nisso nós vemos a mão do nosso Deus, né? A mão do nosso Deus, o poder do nosso Deus, a inspiração do Espírito Santo, né? Sobre o autor da carta trazendo isso para nós. Então vamos lá, eu vou projetar e nós vamos iniciar. Bom, vamos lá então. Como sempre, né, eu trago o texto para a gente poder ler. E lembrando a todos, eu estou usando nesse estudo a versão Nova Almeida atualizada, tá? Se vocês quiserem acompanhar, seguir, né, o texto exato que eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Bom, então vamos lá, capítulo 5, do 11 ao 14, diz assim: A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. A Mandinha já pôs abaixo que essa é pedrada. Pois é, né? Ele já começa dando essa. Já começa trazendo essa exortação para nós, né? E aí, pessoal, esses são os últimos 4 versículos do capítulo 5, tá? O capítulo 6 começa assim: Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, no ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, se a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando, até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Então, pessoal, como a Amandinha escreveu ali, né?
já começa aí com uma pedrada para a gente, né? Já começa com uma exortação. O autor começa, então, dizendo assim, a esse respeito o quê? Né? A respeito do sacerdócio de Cristo segundo Melquisedeque. Vocês lembram que ele terminou falando que Cristo era sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse respeito o quê? É o respeito sobre a pessoa e o ofício de Melquisedeque. Porque, primeiro, precisa entender Melquisedeque lá atrás, né, para nós entendermos o sacerdócio de Cristo, coisa que nós vimos ali na aula passada. Né? Por quê, pessoal? Porque nós não temos informação sobre Melquisedeque. Tá? Aqui está Mesquisedeque, saiu errado, é Melquisedeque. Tá bom? Nós temos o que a Bíblia nos diz, que nós vimos semana passada, e aí fizemos aquela comparação com Cristo. Né? Então, Melquisedeque é um tipo, Cristo é o antítipo. E, pessoal, aqui eu vou fazer igual o autor da carta aos Hebreus, tá? Eu não preciso ficar explicando para vocês todas as vezes tipo e antítipo, né? Eu tenho falado muito sobre isso com vocês, já falei sobre isso com vocês muito ano passado também. Tipo e antítipo são uma terminologia da teologia bíblica, tá bom? Melquisedeque, ele é tipo, então ele é a prefiguração. Cristo é o antítipo, Cristo é o cumprimento da prefiguração. Então, quando nós olhamos para Melquisedeque, nós temos que ver o cumprimento do que está na vida de Melquisedeque. Ele era rei e sacerdote em Salém, e Salém é Jerusalém, por isso Cristo é rei e sacerdote em Jerusalém, e não uma Jerusalém terrena, mas uma Jerusalém eterna, né? Nós falamos sobre isso semana passada. Então, quando eu olho para Melquisedeque, aponta para Cristo, se cumpre em Cristo. Isso tem que ficar muito claro para nós, tá? Eu não vou mais voltar, então, a esses rudimentos de tipo e antítipo, tá certo? Eu estou aqui fazendo uso do argumento de autoridade do autor da carta aos Hebreus. Vamos lá. Ele não diz estas coisas porque os destinatários da carta aos Hebreus se tornaram. Ele não diz estas coisas. Que coisas? As coisas concernentes a Melquisedeque e ao sacerdócio, porque os destinatários da carta aos Hebreus se tornaram preguiçosos para ouvir. Olha só que coisa. Nós vimos no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, uma comparação entre os anjos e Cristo, entre Moisés e Cristo, entre os sacerdotes e Cristo, e que Cristo era superior aos anjos, superior aos sacerdotes, e que Cristo era superior a Moisés, porque Cristo nos trouxe o quê? Cristo nos trouxe o evangelho da graça, que era superior à lei que foi dada no Monte Sinai. Isso é a comparação que o autor da carta faz. E aí o autor diz assim, então, pessoal, olha só, a gente tem que ficar atento a essa pregação. A pregação das boas novas, a pregação da salvação. E aí, quando chega aqui no final do capítulo 5, ele diz que ele não pode falar de coisas sobre o sacerdócio de Cristo, que é tão importante, porque o pessoal se tornou preguiçoso para ouvir. E aqui tem um puxão de orelha para nós também, né? Pessoal, hoje você prepara o lombo aí, que hoje vai ser exortação mesmo, como a carta é. Tá? Isso tem um puxão de orelha para a gente, pessoal. A gente se torna preguiçoso, pessoal. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou conseguir pegar a minha Bíblia aqui agora, que tem um monte de livro em cima dela. Mas assim, nós temos os escritos inspirados. Nós temos a Sagrada Escritura, a palavra de Deus inspirada, a revelação de Deus para as nossas vidas. Né? Se você olhar o Antigo e o Novo Testamento, você lembrar das nossas aulas do ano passado, né? Você que não acompanhou, se você buscar lá no YouTube, do nosso canal, nas aulas do ano passado, tem uma lá sobre revelação de Deus.
E aí você vai poder entender como que Deus ele se revela pela sua palavra. A palavra que é inspirada, inerrante e infalível. Então, nós temos na nossa mão, pessoal, a revelação de Deus. E a gente se torna preguiçoso para ler. A gente se torna preguiçoso para estudar. A gente se torna preguiçoso, às vezes, para buscar um entendimento melhor daquilo. Tá? Por quê? Porque aquilo é a revelação de Deus, vai revelar Deus para nós. Vai nos revelar Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo, ou quando nós contemplamos a Cristo. E se eu posso, eu sempre faço isso, né? Eu sempre trago indicação de livro para vocês, né? Que, ó, discipulado começa com contemplação, tá? Podem comprar esse livro, é muito, muito bom. Ele foi me indicado pela Natália Prats, não sei se ela está aí ou não. Eu já tinha visto o livro, mas não tinha ido atrás, e aí ela veio me perguntar sobre o livro, eu falei que tinha visto. E ela disse, pastor, o livro é muito bom, compre. Eu comprei, e realmente o livro é maravilhoso. E nesse livro ele diz assim, ó, que não há transformação nas nossas vidas se nós não contemplarmos a Cristo. Nós precisamos contemplar a beleza de Cristo para nós nos achegarmos a Ele e sermos transformados segundo a sua imagem. E como que nós vamos fazer isso se nós não lemos a Bíblia? Se nós não estudamos a revelação de Deus para nós? Então, assim, ó, assim como os destinatários da carta aos Hebreus se tornaram preguiçosos, a gente também se torna preguiçoso. Tá? No versículo 12 e 13, o autor fala da imaturidade espiritual dos destinatários. E aqui o cinto aperta um pouquinho, tá bom? Outra referência, vamos ler o 12 e o 13. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Isso. Então, olha só. Uma outra referência que nós temos que usa aqui a mesma metáfora está lá em primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite, o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento para a salvação. Então, o que que Pedro está dizendo aqui? Pedro está dizendo assim, ó, se vocês são crianças recém-nascidas, e aqui é uma referência a neófitos, tá? A palavra neófito, ela significa recém-convertido, tá bom? Então, crianças recém-nascidas é uma metáfora às pessoas que se convertem. E eu, quando eu me converti, eu era um neófito. Eu era um recém-convertido, eu não conhecia as coisas do Senhor. Então, para os neófitos, para as crianças recém-nascidas, nós damos o quê? Nós damos o leite para elas. Nós ensinamos os rudimentos, os princípios elementares, ou os princípios rudimentares de Deus. Então, aí a gente vai ensinar o ABC, bonitinho, por quê? Porque não conhece, tá bom? Mas para que lhe seja dado o quê? O crescimento. Uma hora a criança cresce, uma hora nós temos que crescer. E aí, quando a gente cresce, a gente sai do leite e vai para o quê? Para o alimento sólido, tá? Uma outra referência que nós encontramos é em Paulo. Paulo, primeiro aos Coríntios 3, 1 e 2, ele diz assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Aí aqui Paulo dá uma apertada, né?
Porque Paulo nos diz assim, olha, vocês são imaturos e tal. Paulo diz assim, vocês são carnais. E aqui, lógico, que ele estava se referindo à igreja de Coríntios. Né? Tem todo um contexto da cidade de Coríntios, da igreja de Corinto. Coríntios não, Corinto. Né? Tem todo um contexto por trás disso. Mas Paulo aqui também puxa a orelha. Né? Porque quando a gente cresce, pessoal, quando a gente deixa de ser criança, nós atingimos uma maturidade espiritual para com o Senhor. Tá? E aqui entre nós. Né? Às vezes, pessoal, tem gente na igreja que vem perguntar umas coisas para a gente que a gente fala assim: meu Deus do céu, essa pessoa é crente há mais tempo que eu, como é que ela não sabe isso? E eu não estou falando de teologia, né? Eu não estou falando de coisas complicadas, às vezes coisas básicas. E aí você olha e fala assim: meu Deus, essa pessoa é crente há mais tempo que eu. Por quê? Porque nós temos que crescer em quem? Graça e conhecimento diante do Senhor Jesus. E aí, o autor da carta aos Hebreus, ele olha para eles e fala assim para eles assim: vocês se tornaram preguiçosos para ouvir. Quando vocês se tornam preguiçosos para ouvir, vocês não saem do que? Da imaturidade espiritual, porque vocês não crescem diante de Deus. Então, vocês têm que buscar o quê? Vocês têm que buscar ouvir a palavra do Senhor para crescer diante do Senhor. E aí deixar de ser uma criança recém-nascida e deixar o leite e ir para a comida sólida. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque ele queria falar muita coisa acerca do sacerdócio de Cristo. Não pôde, porque eles não iam o quê? Suportar. Tá? O versículo 14 do capítulo 5 diz, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso é muito importante, tá, pessoal? Ó, a imaturidade espiritual dos destinatários levou o autor a não falar mais profundamente sobre determinados assuntos referentes ao sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Coisas que são importantes, coisas que são fundamentais. A maturidade cristã, por outro lado, faz com que as pessoas, faz com as pessoas que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. As faculdades, aqui ele está falando de coisas da mente, tá bom? Cognição, volição e afetividade. Distinguem entre o bem e o mal, desenvolvendo o quê? Um princípio ou padrão de justiça. Pessoal, olha como isso é importante. Porque ele diz assim, ó, aqueles que pela prática têm a sua faculdade exercitada, então, quando eu não sou imaturo, mas quando eu alcanço uma maturidade espiritual, eu tenho as minhas faculdades exercitadas pela prática, ou seja, o meu praticar, ele vai exercitar as minhas faculdades mentais para que eu julgue o que é certo e o que é errado segundo o padrão que é a Bíblia Sagrada. Porque se eu não tenho essa maturidade espiritual, eu não vou conseguir julgar no mundo o que é de Deus e o que não é. Quando ele fala princípio ou padrão de justiça, está falando aqui de uma justiça segundo os padrões de Deus, pessoal. Daquilo que é bom e daquilo que é mal, segundo os padrões. Então, olha como que é importante nós deixarmos de ser crianças recém-nascidas, deixarmos o leite, partirmos para um alimento mais sólido, ou seja, para as coisas mais profundas da palavra do Senhor, deixando a imaturidade, buscando uma maturidade espiritual, para que as nossas faculdades sejam exercitadas pela nossa prática, ou seja, pelo nosso andar correto, segundo a palavra do Senhor, para que nós possamos julgar entre o bem e o mal, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Olha como que é importante. Olha como que nós temos uma coisa tão importante somente nesses 4 versículos, tá? Assim, eles podem emitir juízo perspicaz sobre situações morais.
E isso pode livrar você, muitas vezes, de cair num laço de Satanás, para te tirar da presença do Senhor. Olha a importância de buscar a maturidade espiritual com Deus. Bom, aí ele entra, então, no capítulo 6. E aí diz assim, o verso 1, 2 e 3. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Isso faremos aqui, não está falando ao ensino, mas está falando a avançar, tá bom? Lá em cima, ó. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos, tá? Isso faremos se refere a avançar. Vocês vão entender por quê. Ao contrário de Paulo, que continuou dando leite aos coríntios, ou seja, ensinando os fundamentos rudimentares, o autor de Hebreus não faz assim. Ele diz: avancemos. Então, o autor aos Hebreus diz assim: ó, se vocês, eu queria falar coisas para vocês mais profundas. Vocês não podem porque vocês são crianças, porque vocês são imaturos. Só que é o seguinte, eu não vou lançar de novo os rudimentos elementares. Eu não vou lançar para vocês o beabá. Eu vou avançar, tá? Ele deixa de lado o básico que já foi ensinado e avança ao mais profundo. Tanto que nós vamos ver nos próximos capítulos que ele continua desenvolvendo o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele não volta ao que ele já falou. Ele, às vezes, retoma como uma maneira didática, mas para levar os seus destinatários a um conhecimento mais profundo do sacerdócio de Cristo. E por que, que ele faz isso? Por que ele avança? Para tentar tirar os destinatários do raso. Então, ele diz assim, ó, ele assim parte para o mais avançado para ver se eles deixam de ter preguiça de avançar também. É de avançar também, está errado ali também. Tá bom? Então, o que, que ele faz? Ele diz assim, ó, eu não vou lançar os rudimentos de novo. Eu já lancei, você já conhece. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o mais profundo. E aí é o seguinte, vem comigo. Porque vocês vão sair do raso, vocês vão entrar no mais profundo. E assim vocês vão deixar de ter imaturidade e vão alcançar maturidade espiritual diante de Deus. E vão crescer diante do Senhor e vão compreender as coisas que são mais profundas. Olha o exercício persuasivo que o autor da epístola faz com eles, para tirar eles da preguiça. Né? Aí ele continua. Quais são os rudimentos que ele abandona? Arrependimento de obras mortas, o ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. São todos rudimentos facilmente encontrados no judaísmo, principalmente entre os ortodoxos e os fariseus. Vocês vão entender por que, que ele cita isso. Esses ensinos encontrados no judaísmo recebem no cristianismo um novo significado. Então, esses ensinos no judaísmo, eles significavam uma coisa. Em Cristo agora, no cristianismo, eles significam outra. Vocês lembram que nós comentamos semana passada que nós temos um carinho, um respeito pelo judaísmo, mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. E o cristianismo não é o judaísmo. Por isso, nós não podemos ter dentro do nosso culto elementos de culto judaicos. Aqui é a mesma coisa. O autor, quando fala assim, ó, eu vou abandonar esses elementos, é porque esses elementos se encontram no judaísmo, mas no cristianismo eles têm o quê? Um outro fundamento. E aí precisa ter uma mudança na mente. Porque quando o autor escreve a carta aos Hebreus, olha o nome, Hebreus, são hebreus, ou seja, judeus, que se converteram ao cristianismo. E eles têm, então, esses conceitos enraizados em si, porque eles cresceram ouvindo e sendo ensinados sobre esses conceitos. Mas aí o autor vem e diz assim, olha, eu já ensinei para vocês, eu já falei para vocês. Aqui, provavelmente, pessoal, ele ensinou isso realmente dentro da igreja, com os hebreus, tá bom? Porque havia um discipulado quando as pessoas se convertiam a Cristo.
Né? Esse novo significado deveria ser colocado no lugar do que eles aprenderam por toda a sua vida. Tá? A esperança do autor está em prosseguir no ensino, abandonando os ensinos rudimentares para ver se os destinatários deixem de preguiça e aprendam as coisas mais avançadas sobre o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Pessoal, qual é a lição que fica para nós aqui? Tá? A lição que fica para nós, por exemplo, assim, ó, quando eu me converti, eu era cristão, mas eu era da Igreja Católica. E lá eu aprendi muitas coisas. Tá? Quando eu venho para o protestantismo, eu precisei, né, abandonar muitos conceitos que eu tinha sobre muita coisa, que me foram ensinadas e transmitidas desde pequeno. Né? Então, quando a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer por quê? Porque a gente tem que prosseguir nos ensinamentos de Cristo. E no que o autor pretende aqui, né, é no sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele precisava que eles abandonassem os conceitos que eles tinham antes, tomassem essa ressignificação, né, desses rudimentos, agora em Cristo Jesus, para prosseguir em Cristo. Aqui, pessoal, eu vejo um pouco da parábola que Jesus falou sobre colocar vinho novo em odres velhos e colocar remendo de pano novo em roupa velha. Não sei se vocês conhecem ou não a interpretação dessa parábola. A interpretação é a seguinte: Jesus diz assim, ó, eu não posso pegar um vinho novo e colocar em odres velhos. Ele não pode trazer conceitos novos e colocar dentro de uma base antiga. O que ele estava querendo falar? Ele estava querendo falar assim, ó, o que eu trago para vocês de ensinamento agora não é uma coisa que vocês vão colocar dentro do judaísmo, ou não são ensinamentos que vocês vão colocar dentro daquilo que vocês aprenderam. Não, é uma coisa nova. Se você colocar, vai se romper, não vai suportar. O que você tem que fazer é o quê? Você tem que abandonar o conceito que você tem que é errado, porque Cristo veio trazer a interpretação e a aplicação correta da lei, então tomar isso para a sua vida. E outra coisa, aquilo que Cristo trouxe para eles não pode ser um remendo, né, como um remendo novo em pano velho, porque o pano velho se rompe. A estrutura religiosa que eles viviam não suportaria o ensinamento de Cristo. Então, é como se Cristo dissesse assim: vocês têm que abandonar essa estrutura religiosa que vocês vivem para viver o quê? O novo que eu trago para vocês, que é o vinho novo e o pano novo para a vida de vocês. Aqui é a mesma coisa, eles precisavam abandonar isso. Como nós também precisamos abandonar muitas coisas quando nós nos convertemos a Cristo. Tá certo? Vamos lá. Aí, ele prossegue. E o verso 4, 5 e 6 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa obra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificados para si mesmos, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o a zombar. Esse é um dos textos que talvez seja, que talvez não, esse é um dos textos que gera mais discussão entre arminianos e calvinistas. Tá? Você pode ouvir uma interpretação desse texto por calvinistas dizendo que assim, aqueles que se desviaram, eles nunca realmente foram convertidos. E se eles não foram convertidos, eles estavam ali simplesmente é, de, eles estavam, como é que eles falam? Eles estavam ali simplesmente por estar. Convencidos? Oi? Convencidos?
Não, não é convencidos. Atuando, eles estavam ali simplesmente atuando um papel de convertidos, mas eles não eram convertidos. E por isso eles não persistiram. E por que, que eles não fizeram isso? Porque eles não eram predestinados. O que os calvinistas vão dizer. Tá? Nós, arminianos, temos uma outra interpretação sobre esse texto, que é a que eu vou trazer para vocês aqui agora. Tá? A razão para não ensinar novamente os princípios elementares está aqui, nessa parte. Tá? Por que, que o autor ele abandonou os princípios elementares que ele já tinha ensinado e ele avança para o que é mais profundo no sacerdócio, né? Porque a apostasia ela é irremediável. Apostasia, pessoal, é abandonar o abandono deliberado da fé. Tá? É quando a pessoa olha e fala assim: eu não quero mais estar aqui, eu vou sair daqui. Não é, por exemplo, quando uma pessoa peca, o pecado entra na vida dela, dá lugar para o inimigo vem e afasta ela de Deus. Não é. Não é isso. A apostasia não é isso. A apostasia é quando a pessoa escolhe abandonar. Fala assim: isso aqui não é para mim, eu não quero isso aqui e eu vou embora daqui. Sabe? Quando ela deliberadamente abandona a fé. Esse tipo de apostasia é irremediável. Tá? A gente vai ver por quê. Tá bom? O apóstata é aquele que, deliberadamente renuncia aos privilégios de ser povo de Deus, renuncia à fé. Nossa, pessoal, como que eu errei no português hoje? Misericórdia. Isso é para vocês aprenderem que professor também erra. Tá? Não, minto, tá? O professor não erra. O professor, ele comete equívocos, tá bom? Então tem bastante erro de português aqui, é porque eu falhei na revisão, tá? Mas aqui assim, o apóstata é aquele que deliberadamente renuncia aos privilégios de ser povo de Deus e renuncia à fé. Então ele escolhe renunciar a estas coisas, tá? A questão aqui é referente a pessoas que enxergam claramente onde está a verdade. Então assim, a pessoa sabe que Cristo é a verdade, e talvez se conforme por um período com ela, ou seja, por um tempo ele está ali na igreja, dando glória a Deus, servindo ao Senhor, mas então, por uma razão ou outra, renunciam a essa verdade. Por uma razão ou outra aqui, pessoal, não é por causa do pecado, é porque às vezes eu olho e falo assim: isso aqui não é para mim. Ah, mas você sabe que Cristo é a verdade. Não, eu sei que Cristo é a verdade, mas eu acho que obedecer a Deus aí não tem nada a ver e eu vou embora. E a pessoa escolhe deliberadamente abandonar, mesmo sabendo que Cristo é a verdade. E aí você vê um monte de gente na rua, por aí, por exemplo, falando: eu não concordo com a igreja, por isso que eu abandonei a igreja, mas eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus na minha casa. Pessoal, isso não existe, hein? Como nós estudamos no ano passado, nós vimos fora do corpo, o membro não sobrevive. A gente tem que estar em comunhão com Deus, tá? Diga, Bianca. Então, pastor, minha dúvida é a seguinte: tem muita coisa, eu tenho muitas dúvidas ainda, né? Ainda é tudo muito Uhum. novo para mim. Quando uma pessoa diz que ela abandona a verdade, que ela, né, a questão da apostasia, isso quer dizer que ela nunca se converteu de verdade? Porque quando a gente se converte, a gente recebe o Espírito Santo e ele habita em nós. Ou não, a pessoa mesmo assim, ela pode receber o Espírito Santo e depois de um tempo ela abandonar a mesma fé e tudo. Excelente pergunta. Eu vou te responder com o próximo slide, tá? Olha, o texto diz assim, eles foram iluminados. Tá? Como que funciona isso? Quando eu sou iluminado pelo Espírito Santo acerca da revelação, eu creio em Jesus Cristo, no seu sacrifício. O Espírito Santo me ilumina e me capacita a crer em Cristo Jesus. Então, o texto diz que eles foram iluminados.
O texto diz que eles provaram o dom celestial. Provar o dom celestial aqui é desfrutar da salvação. O dom celestial é o dom da salvação. Né? Então, eles provaram o dom da salvação. Eles participaram do Espírito Santo. Eles tiveram participação com o Espírito Santo. E eles experimentaram a bondade da palavra de Deus e as obras poderosas do vindouro. Olha só, o abandono da fé deliberado, a prática pecaminosa deliberada, cauteriza nossa mente e o nosso coração a tal ponto que se torna impossível o arrependimento para a salvação. Então, funciona assim, ó. E aqui, de novo, pessoal, esse texto ele é muito complicado, tá? Ele gera muita polêmica. E a, a Bianca, como ela mesmo disse, né, ela tá conhecendo agora e tal, e ela caiu nessa aula aqui desse texto que é bastante complicado. Mas, Bianca, se ficar alguma dúvida depois, tá? A gente conversa, tá bom? Não fica com dúvida, não. Mas vamos lá. Então, aqui, a gente não está falando aqui de uma pessoa que, por exemplo, ela peca, ela cai no pecado, e aí o pecado afasta ela de Deus, o inimigo entra porque ela deu brecha, e afasta ela de Deus, e ela está afastada dos caminhos do Senhor, como nós chamamos desviado, né? Eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro afastado. Ele está afastado dos caminhos de Deus, né? Não é esse o caso. Aqui nós estamos falando de apostasia. Apostasia é o abandono da fé, quando eu escolho abandonar. Como eu falei para vocês, ó, eu fui iluminado, provei o dom celestial, participei do Espírito Santo. Pessoal, até dei rajada de glória, sabe? Experimentei a bondade da palavra de Deus e as obras poderosas do mundo vindouro e escolhi abandonar. Falei, não, isso aqui não é para mim. Deixa eu falar para vocês. Eu conheço uma pessoa, ele era tão usado pelo Senhor, ele era tão usado que uma vez em oração, ele viu o céu. Um jovem que era usado por Deus, usado nos dons, e uma vez Deus o arrebatou em espírito e levou ele para ver o céu. Esse jovem hoje é um homossexual. E quando você conversa com ele, ele vira e fala assim: eu sei que Cristo é a verdade, mas eu abandonei a Cristo. Você está entendendo que o caso dele não é um pecado. E assim, o que levou ele à homossexualidade foi o abandono, não foi a homossexualidade que levou ele a se afastar de Deus. Ele se afastou de Deus e aí depois ele entrou por esse caminho. Então ele escolheu abandonar a Cristo. E hoje quando você conversa com ele, ele fala assim: eu sei que é a verdade, mas eu não volto para a igreja. E eu vou dizer uma coisa para vocês: ele já tentou voltar várias vezes e não conseguiu. Por quê, pessoal? Porque nesse caso, a mente e o coração estão cauterizados, porque eles negaram a obra da salvação. E negar a obra da salvação é muito sério. É muito sério. Pessoal, para o pecado há o perdão, para o pecado há a solução, mas para não crer em Cristo não há solução. Você consegue entender? Olha só. Cristo disse para os seus discípulos assim: aquele que crê em mim está salvo, mas aquele que não crê em mim já está condenado. Então, assim, se eu me arrependo dos meus pecados, em Cristo Jesus, eu tenho o quê? Eu tenho perdão dos meus pecados. Para o pecado, a gente tem solução. Agora, para o abandono de Cristo, deliberado, a mente e o coração cauterizam. E quando a mente e o coração cauterizam, tá certo? Bianca, não sei se ficou respondido para você, tá? Ficou sim, pastor. Ótima explicação. Obrigada. Tá ótimo. Qualquer coisa, depois pode me mandar mensagem lá no WhatsApp. Isso vale para todo mundo, tá, pessoal?
Se for alguma dúvida, alguma coisa, depois vocês mandem mensagem lá no WhatsApp, tá bom? E depois, se for o caso, a gente conversa lá na igreja e a gente vai em busca de entender esse texto. Mas esse texto, ele é bem pesado, assim, né? E é um texto que gera o quê? Que gera preocupação em nós. Né? Sabe por quê? Porque isso pode acontecer conosco. E é por isso que o autor da carta aos Hebreus vem exortando os hebreus a perseverarem na fé. Porque se você perseverar na fé, isso não acontece com você. Olha como, esse pessoal, olha como Deus não dá ponto sem nó. Olha como a revelação dele vem mostrando para nós as coisas. Por isso que o autor disse assim, ó, não vamos negligenciar aquilo que nos foi pregado, as boas novas da salvação. Não negligencie a palavra do Senhor. Vamos lá, vamos continuar. Aí, ele parte para o verso 7 e 8, que diz assim, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada. Isto é perto da maldição. E o seu fim é ser queimado. Palavra dura, de novo. Pessoal, vocês que, né, não sei se tem pessoal novo aqui, que entrou bastante gente nova na nossa mocidade no último mês, graças a Deus. A carta aos Hebreus não é só exortação, tá bom? É porque esse trecho é uma exortação um pouco mais forte e tal. Mas a carta aos Hebreus tem muitas bênçãos para as nossas vidas, muita coisa muito, muito bonita, como nós vimos semana passada sobre o sacerdócio de Cristo, né? É maravilhoso estudar sobre isso e ver que Cristo está sentado num trono de graça a fim de nos socorrer no momento oportuno, tá bom? É que nessa parte da carta ele traz realmente essa exortação um pouco mais forte, tá? Mas vamos lá. Nesse trecho, o autor compara essas pessoas, quais pessoas? As pessoas que abandonaram, tá? A terra que se nega a produzir, mesmo depois de todo cuidado e cultivo. Aí tem uma parábola de Jesus, lá em Lucas 13, 6 a 9, que diz assim: E Jesus contou a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe aqui este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Aqui está falando de dar fruto. Olha só, ele cuidou dela, ele podou ela, ele colocou estrume, ou seja, ele colocou adubo para ela, ele regou, ele cuidou dela, para que ela desse o quê? Fruto. O Espírito Santo cuida de nós, transforma as nossas vidas, nos dá dons. Para quê? Para que nós demos fruto. Vamos voltar para o texto de Hebreus. Olha só. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Produzir plantas úteis é o quê? Dar fruto, no caso da terra, tá? Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu fim é ser queimado. Espinhos e ervas daninhas não servem para nada. Aqui a gente pode comparar o quê? A pecados. Então o Senhor vem e faz o quê? Cuida de nós. O Senhor nos poda. O Senhor aduba a nossa terra para que nós tenhamos é, 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 alimento. O Senhor rega, o Senhor nos rega. Para quê? Para que nós demos fruto, tá? Cadê a parte dos frutos que eu trouxe? Bom, vamos lá, vamos continuar. Daqui a pouco eu falo mais sobre os frutos, acho.
Quanto a vocês, aí vem o verso 9, 10, 11 e 12. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, então, ainda que sejamos duros, ainda que essa exortação doa em vocês, estamos certos de que coisas melhores os esperam. Coisas relacionadas ao quê? À salvação. Porque Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Então, o que o autor faz aqui? Ó? Essa exortação que o autor trouxe foi para que os destinatários da carta, aqueles que leram a carta aos hebreus, eles saíssem da preguiça. Por quê? Porque eles estavam servindo ao Senhor. Eles serviam ao Senhor. E aqui, pessoal, tem uma lição importantíssima para nós, porque nós estamos muitas vezes na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e conforme o tempo passa, a gente passa a fazer aquilo automaticamente. A gente passa a servir ao Senhor. Ah, por que você serve ao Senhor? Porque eu fiz isso a minha vida inteira, então eu faço aqui. E não, tudo que a gente faz tem que ser para a glória. E aí nós nos tornamos o quê? Religiosos. Tá? Então, assim, a gente tem que sair da preguiça, a gente tem que sair do automático, a gente tem que entender que a gente está fazendo aquilo ali para a glória de Deus. E aí ele diz assim, ó, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Quando ele fala de coisas relacionadas com a salvação, está falando de galardão e de coisas futuras, porque o Senhor diz assim, Jesus falou assim, né? Pedro disse, né, Senhor, olha, a gente abandonou tudo para te seguir, o que é que a gente vai ganhar? Pedro disse assim, vocês vão ganhar muitas coisas nesta terra, muitas coisas vocês vão ganhar aqui, e ainda na vida futura a salvação. Então, além da salvação que o Senhor nos dá e do galardão que nós receberemos, o Senhor também nos abençoa aqui. Cuida de nós, provê nas nossas vidas, nos cura, sabe? Aí vamos lá, verso 10. Porque Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos. De novo, ó, para que vocês não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam o quê? As promessas, tá? Nesse ponto, depois da advertência, o autor começa a encorajar os seus leitores. Encorajar o quê? A prosseguir, a ter fé. Vocês lembram que nós vimos, se não me engano, foi no, na primeira parte do capítulo 4, ou se não, o final do capítulo 3, que o autor diz assim, que para nós recebermos as promessas de Deus, nós temos que unir a palavra do Senhor, ou seja, a promessa que nos foi feita o quê? A nossa fé. Tá? Então ele vem falando sobre fé, ele vem falando sobre perseverança, ele vem falando sobre prosseguir. Coisas melhores que acompanham a salvação, frutos da justiça e bênçãos sem fim de Deus. Os frutos da justiça, aqui, quando ele fala de frutos de justiça, está falando dos atos e serviços realizados, ou seja, as nossas boas obras. Tá? Lembrando, pessoal, que as nossas boas obras, elas não nos salvam, mas elas mostram a nossa salvação. Então, pela boa obra que eu pratico, eu mostro que eu sou um salvo em Cristo Jesus. E por que eu pratico isso? Porque Cristo me salvou. Tá? Efésios, capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha só que interessante. Criados em Cristo Jesus para o quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. De antemão preparou por quê? Porque são os princípios do Senhor, que foram proclamados por ele quando? Desde sempre, desde a eternidade. Essas são as boas obras que nós temos que andar, mas nós só vamos andar em boas obras se nós estivermos em quem? Em Cristo Jesus. Por isso que o autor persevera, ele exorta a perseverança, tá?
E aí ele diz assim, ó, imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. O autor continua a exortar o povo a perseverar, que é o objetivo da carta. O tema da carta é o sacerdócio de Cristo. O objetivo da carta é perseverar. Vocês lembram que nós vimos isso lá na introdução, no nosso primeiro encontro sobre a carta aos Hebreus, nós vimos que o objetivo da carta é o quê? É exortar o povo a perseverar, tá? Do jeito que começaram, com fé e esperança. Assim vocês devem ir até o final. E ele termina novamente, para que ninguém se torne preguiçoso. Ele termina novamente exortando, para que ninguém se torne preguiçoso, mas que imitem os que herdam as promessas pela fé e pela paciência. Aqui vemos um prenúncio do capítulo 11. Olha como que o autor vem trabalhando essa questão, e ele diz assim, ó, imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Quando nós chegamos no capítulo 11, o que tem lá? A galeria dos heróis da fé. E a galeria dos heróis da fé é outro soco no nosso estômago, no bom sentido, tá, pessoal? Porque a gente lê a galeria dos heróis da fé, a gente lê aquilo e a gente fala, eu não sou crente, não. E nós vamos chegar lá, tá? Para nós aprendermos com ele como é que se espera as promessas de Deus e alcança as promessas de Deus pela fé e pela paciência. Certo, pessoal? Muito bom. Então, aqui, pessoal, nós fomos aí até o versículo 12 do capítulo 6. Chegamos à metade, tá? Da carta aos Hebreus.